Oi pessoas, bom dia! Sou Juliana e eu estou aqui para mais um dia mostrando minha rotina real no meu ateliê. Hoje tem muitos assuntos. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu estava o quê? Vou falando e vou trabalhando. Eu estava organizando o ateliê. Terminei? Não terminei, tem uma bagunça lá atrás ainda. Mas eu tinha o compromisso de vir trabalhar, então assim que eu parar, eu volto a limpar lá, tá? Não tenho o que fazer, é isso mesmo, é realidade. E eu quero falar um pouco sobre isso e também outro assunto também. Vou falar então primeiro sobre questão de funcionalidade. Bagunça, procrastinação, um pouco de tudo. Eu não sei vocês, mas eu não funciono no meio da bagunça. Eu sou muito bagunceira? Sou, mas eu preciso... Pra mim, quando tá muito bagunçado, eu tenho TDAH, então a gente vai falar sobre isso também. Então eu fico muito agitada, eu fico muito... não sei o que fazer. Fico perdida. Então eu preciso parar e limpar. Então, tinha um tempinho ali, vim mais cedo hoje, né? Vim meia hora antes. Fui limpar o ateliê. Não consegui terminar porque o meu ateliê, ele não é frufru, sabe? Ele, por mais que tenha loja física aqui, né, aberta ao público, ele não é cheio de frufru, tá? Ele é o quê? Funcional pra mim. E quando eu vejo, assim, conforme a gente vai trabalhando no dia a dia, que o meu ateliê não está funcional do jeito que eu preciso que ele esteja, eu preciso parar e reorganizar tudo novamente. Pra que fique quanto mais funcional, mais prático possível, pra mim e pro Cauã trabalhar, é melhor, tá? Porque a gente tem muita produção, como vocês podem ver, então eu preciso, né, que ele seja funcional. Vou falar sobre a técnica de Pomodoro. Eu falei em outros vídeos que eu trabalho, né, eu adaptei a técnica de Pomodoro pro meu dia a dia aqui, pro meu trabalho. Então, vocês gostaram, eu tô falando um pouco sobre a técnica aí, algumas até deixaram algumas dúvidas aí, perguntas, e eu amo, gente, sério, eu amo, eu fico mega feliz quando vocês comentam, tá? Curtem, comentam, deixam sugestões, perguntas, curiosidade, enfim. Fala um pouco sobre vocês também. Se vocês têm canal, eu adoro seguir canais, né, assistir de outras artesãs também, independente do nicho, tá? Da área que atua. Eu amo, sempre aprendo alguma coisa. E aí, vou falar um pouquinho então sobre a técnica de Pomodoro. Há um tempo já, eu tenho ateliê há 13 anos, né? Há algum tempo já, eu uso a técnica de Pomodoro. Tá, Ju? O que é a técnica de Pomodoro? A técnica de Pomodoro, gente, foi criada para auxiliar no foco e produtividade. Se eu não me engano, é Francisco Cirrello, alguma coisa assim o nome dele. É Francisco, mas eu não lembro bem o sobrenome. Faz tempo já que eu vi sobre... Ih, faz muito tempo que eu uso essa técnica. Ele criou, né, essa técnica para estimular as pessoas a ter mais foco, tanto para estudar, para aumentar a produtividade e para inúmeras coisas, tá? Essa técnica, ela é baseada num estudo, né, que diz que a pessoa, nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Se ele ficar 15 minutos, no caso é 25 minutos ali, seguindo a técnica dele, 25 minutos focada, num período ali, né, de tempo ali, focada em determinado estudo, trabalho, enfim, vai depender do teu objetivo, né, mas ficar focada ali e 15 minutos descansando, o teu cérebro vai entender que aqueles 15 minutos de descanso são uma recompensa. É como se fosse uma dopamina, né, saudável, que o teu cérebro vai ter ali para ele. Ah, eu vou focar aqui, eu vou estudar por 25 minutos, focado aqui nesse estudo, vou tirar todos os meus estímulos, internet, som, e, enfim, vou ficar aqui focada, mas eu sei que eu vou ter 15 minutos para ficar na internet, 15 minutos para ir no banheiro, comer algo, enfim, conversar com alguém, enfim. Vou ter 15 minutos livres. Então eu vou trabalhar por um período de tempo, sabendo que eu vou ter ali tantos minutos de recompensa, como se fosse uma recompensa. Isso vai ativar a dopamina e vai fazer a gente ficar mais estimulado a ter foco, né? Então eu vou focar porque eu sei que eu vou parar daqui a pouco, né? E conforme vai passando o tempo, você vai vendo que aquilo vai te dando mais produtividade. Eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Então, assim, ó, deu certo pra mim, está dando certo pra mim, vocês estão vendo aí os resultados, e eu vou explicar por que agora tá dando mais certo do que há 3 meses atrás, ou que um tempo atrás. Por quê? Antes, eu fazia técnica de Pomodoro. Eu já vou falar sobre o prazo também, tá? Mas eu fazia técnica de Pomodoro quando eu tinha um ateliê em casa. Quando eu morava em casa, agora eu moro na rua, não. Quando eu tinha um ateliê na minha residência, eu fazia técnica de Pomodoro também. Só que não dava certo pra mim, assim, tanto quanto eu queria, por mais certinho que eu fizesse. E isso também pode ser um erro que esteja acontecendo com você, que possa estar usando essa técnica também. É o quê? Comodismo, tá? Sendo bem franca com vocês. Comodismo. Eu estava em casa e eu sabia que se não desse tempo de eu fazer durante o dia, eu poderia ficar de noite, o horário que meu esposo chegasse, eu poderia ficar no ateliê trabalhando até 1, 2 horas da manhã para poder seguir os prazos e não atrasar nada,
tá? Mas, gente, como incomoda essa parede aqui, assim. Essa parte aqui, mas enfim, vamos lá, voltando. Mas aqui não tem isso, né? Eu tirei o ateliê de casa faz 2 meses. Aqui é um espaço comercial, não tem como eu ficar depois das 7 horas. Raramente eu consigo ficar até as 8, 9 horas da noite. Mas não tem como eu ficar até tarde da noite. E eu não tenho mais máquina nenhuma em casa, então eu preciso fazer dar certo nesse determinado tempo. E também não só a questão de trabalhar durante o dia ou à noite. A questão que eu tinha meta, mas eu não tinha compromissos, assim. Por exemplo, eu preciso pagar um aluguel, eu preciso pagar uma luz, eu preciso... eu ajudava meu esposo, o dinheiro que entrava eu usava pra comprar as coisas pros meus filhos, pra comprar roupa pra mim, comprar, né, algo que meu marido estivesse precisando, auxiliando ele. Mas aqui é diferente, aqui eu tenho uma meta, eu tenho um aluguel, eu tenho luz, eu tenho internet, eu tenho uma série de coisas pra pagar. E eu preciso fazer dar certo nesse determinado tempo. E a técnica de Pomodoro tem me auxiliado muito nisso. Vou dizer pra vocês assim, que todo dia dá certo? Não. Inclusive agora estou com o timer ligado, mas eu não estou usando porque estou falando com vocês. Então, né, vou ter que trabalhar um pouquinho mais hoje, pra poder dar conta aqui do meu serviço, né. Mas como só sai às 7, vou ter que fazer um almoço mais cedo, né, mais estreito, e pra poder fazer tudo que eu pretendia hoje. Então, sobre o tempo. A técnica de Pomodoro consiste em pegar um reloginho. Por que Pomodoro? Porque eles usavam, né, o Francisco aí utilizou o reloginho em formato de tomate, por isso Pomodoro, né? Porque é muito usado na cozinha, né, na gastronomia. Tu coloca ali um tempo que tu quer no timer e deixa tocando, né? Quando acabar aquele tempo ele vai apitar. A mesma coisa que a gente faz aqui. Só que eu não coloco 25 minutos. Por quê? Tá? Porque eu não sei em outra área aí, biscuit ou papelaria, sublimação, eu não sei. Mas na minha parte aqui, que é costura, né, 25 minutos seria muito pouco, tá? Então não teria tempo de eu fazer muita coisa aqui, porque passa muito rápido. Então eu adaptei para o seguinte, tá, gente? Vocês aí testam conforme a necessidade de vocês. Eu adaptei para 1 hora. Eu boto ali o timer, tocar em 1 hora, né? E depois de 1 hora eu paro, olha só, eu paro e trabalho por 15, folgo, né, vamos dizer assim, descanso por 15 minutos. Esses 15 minutos eu entro, ativo o reloginho de novo por 15 minutos, pra mim não me passar. Eu entro lá na internet, né, porque a gente vende, né, a gente trabalha pela internet, então eu sei que às vezes a gente quer saber se alguém entrou em contato ou não. Então, às vezes eu respondo algum cliente, ou às vezes eu faço uma postagem, né, ou eu gravo pra vocês, ou tomo um café, tomo água, ou vou ao banheiro, enfim. Eu sei que, para mim que trabalho com atendimento ao público aqui, né, o dia todo, aberto ao público, às vezes pode acontecer ocorrências no meio da 1 hora que eu tô trabalhando. Então o que eu faço? Pauso o timer, entendeu? Eu botei ali para 1 hora, agora são 10 horas da manhã, então eu vou parar às 11. Mas às 10h15 entra uma cliente. Eu pauso meu timer, né, meu celular ali, e vou atender a cliente normalmente, depois eu retorno, entendeu? Eu faço assim. É como se fosse que eu tivesse ali que bater uma meta. Gente, não é fazer nada correndo, mal feito, não é isso. É que ter uma noção, assim, de quanto consegue produzir no dia, tá? Porque o que acontece? Quando a gente não tem essa visão aí de, né, esse controle, eu entrava, fiz aqui um pouco da bolsa, vou olhar uma mensagem na internet, no celular WhatsApp ali que chegou de cliente. Quando eu via, já era meio-dia e eu só tinha respondido o cliente, entendeu? Eu não tinha terminado as encomendas da manhã. E aí eu ficava muito frustrada, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer de tarde. E aí eu ficava muito chateada. Eu ia pra casa assim, muito chateada, porque eu precisava terminar naquele dia. Eu precisava, sabe? Eu tinha que vir no domingo trabalhar, sabe? Eu não tô gostando de vir no domingo trabalhar, então graças a Deus faz 2 domingos que eu não venho trabalhar. E porque a gente tem que ter um descanso, né, gente? A gente tem que ter um dia aí de descanso pra nossa família. Eu acho muito pouco até um dia só. Eu quero que seja um dia e meio. Eu quero sair daqui no sábado, 1 hora da tarde, e voltar só na segunda. Não que eu não goste do meu trabalho, eu gosto, mas eu gosto mais da minha família. Ai, gente, eu sou sincera, tá? Não vai mal. Mas, é sobre isso, gente. Olá, pessoal! Então, vou mostrar pra vocês o que eu fiz em 1 hora, né? Antes de sair pro almoço, eu fiz isso aqui. Ó, consegui colocar o bolso na frente, olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Fiz também a parte das alças e foi só. Não, né? Porque é um trabalhinho. Então, agora eu vou dar continuidade aqui minha bolsa, tá? Bolsa passeio. E já é 2 horas, né? Então,
É 7 para as 2. Então agora às 2 horas eu começo a trabalhar. E vamos ver o que eu faço em mais uma hora, tá? Preciso terminar ela hoje. Preciso terminar também, dar início, né, a uns bordados. E preciso começar uma bolsa não, uma mochila. Isso. Então, e se der tempo finalizar uma mala, né? Então, bastante coisa. Vamos ver o que eu consigo fazer hoje, né? Porque de manhã já era pra ter bordado, eu não consegui bordar de manhã, então vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo o que eu pretendia hoje, tá bom? Bora lá comigo? Voltei e vou mostrar pra vocês o que eu fiz em mais uma hora. Então já foram 2 horas de produção, no caso 3, né? Porque eu já tinha cortado e bordado. Então, 3 horas de produção da bolsa parceira. Ó, eu fiz então aqui, olha essa linda, ficou. Olha que lindinho, então, gente. Olha que fofura. Ó, que fofura, a parte da frente, linda, né? E agora a parte de trás. Olha que fofinho também. Agora estou fazendo um fole, né? Falei meus 15 minutos aí. Tomei uma água. Mentira, um cafezinho. E agora vou continuar aqui limpando, porque eu ainda não terminei a organização. Então vou limpar e daqui uns 10 minutos eu volto pra minha bolsa. Eu sei, às vezes assim, falando, parece meio confuso. Nossa, Ju, que confuso. Mas na prática, gente, funciona muito bem, tá? Porque consegue fazer mais coisas em menos tempo. Então não fica tão... Porque seria muito ruim se eu sentasse pra trabalhar e eu ficasse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então assim, com clareza e tudo no papel, eu consigo entender que não, agora eu estou fazendo a bolsa. Agora estou fazendo faxina, sabe? Organização, né? Então eu consigo fazer mais coisas em menos tempo. É muito legal, tá? Eu indico vocês a fazerem isso. E eu acredito que vai dar super certo também, tá? Se fizerem assim do mesmo jeitinho, tá bom? Então eu vou lá, porque eu ainda tenho 10 minutinhos pra organizar tudo isso aqui. E, gente, estou aqui com a bolsa, ó, já deu mais uma hora. Então, totalizando aí 4 horas de produção, né? Porque 1 hora bordado e corte, 1
1h de manhã que eu fiz o bolso da frente e os espelhos. E 1h à tarde que eu fiz o fole, né? E mais o fechamento, né? Isso. Tá de novo os olhos. Ah, eu fiz o fole e os espelhos à tarde. Principalmente o espelho traseiro. E o fechamento agora, entendeu? Aí, 2 horas. Quando tá frio assim, eu gosto de usar o secador para desvirar, tá? Mas, não foi, eu não trouxe ele. Então, eu vou desamassar. Se eu ver que ficou muito amassada, eu deixo pra entregar amanhã. Quer dizer, eu provavelmente vai entregar amanhã, quinta, não sei, porque eles vão vir retirar. Mas aí eu aviso eles amanhã, né? Porque pra mim trazer eu ia falar aspirador. Pra mim trazer esqueci o nome, secador de cabelo de casa. Dá pra também usar qual é o nome? Tem um aparelho que é bom pra isso também. Eu comprei o soprador térmico. Eu comprei ele com a intenção disso, de desvirar as bolsas, fazer as malas, tudo mais. Mas não deu certo. Eu dei ele pra Nice porque não tinha condições de usar. Eu não soube usar ele, estraguei peça. Nossa, olha, era terrível. O secador eu gosto, o secador é bem potente, então eu gosto bastante de usar ele. Agora, o soprador térmico não funcionou pra mim não, sabe? Ó, não é tão difícil de desvirar não, porque esse tá bem estruturado ela, né? Ela tem já na frente, atrás, bolso da frente também, só não tem no escopo. Eu não acho necessidade, uma peça pequena, encher de EVA. Agora a gente vai ajeitando bem o vivo. E ali se deu super bem com o soprador, sabia, gente? Olha, ela não fica sem ela agora com as bolsas. Morro de medo. Eu falei, ai, não tira isso de mim, senão eu vou acabar tendo problema. Pra quem diz aí, Ju, tu faz uma peça por dia, ou mais de uma, né? E tem que ver a qualidade, gente. Qualidade é obrigação, né, gente? Por favor, né? Convenhamos. Eu te amo todas, mas acho que eu gosto de comprar bem esses vivos, sabe? A gente tá bem pra fora eles, vai ficar bem certinho. A bolsa vai ficar parecendo uma igual. Mais um fiozinho aqui, tchau. Sempre fica, né, gente? Sempre fica um fiozinho no outro. Então é bom a gente revisar. Os bolsinhos, olha os bolsinhos ficam assim, gente, olha aqui. Ó, pretinho, tá? Ó, olha aqui, o bolsinho onde acaba. E olha aqui onde acaba. Ai, meu Deus, que lindo, né? Linda, linda, linda. Perfeito. Linda, linda, linda. Maravilhosa. E feliz com o resultado. Outra coisa é cuidar com o isqueiro, gente. Eu já perdi uma peça também por causa do isqueiro. Fui queimar e tchum. Estraguei a peça. Sintético é muito delicado. Deixa eu dar uma ajeitadinha no bolso também, né? Então agora eu vou fazer um lacinho. Cuidado com esse isqueiro. E agora é só tirar foto, fazer conteúdo. Fazer o lacinho, fazer a alça. Olha que coisa mais lindinha de sua mamãe, gente. Olha que perfeita. Linda, 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 linda. Uma peça assim, olha, que ficou linda, linda. Tá bom? Ó, xodózinho. Então eu vou te chamar